Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo nós vamos fazer com que, quando as 3 vidas do nosso player elas desaparecerem, que aconteça a mudança de cena para a tela de Game Over, que é essa tela aqui, tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos testar. Ó, perdeu uma, perdeu duas, perdeu 3. E aí nada acontece, tá bom? O que eu tenho que fazer agora? Vindo aqui no player, eu posso simplesmente... Isso aqui não tinha ainda, tá, gente? Eu estava apenas com in-game, tá? Então, além dessa variável in-game, eu vou colocar aqui variável time igual a 0. Vou usar essa variável para poder acrescentar o valor dela pouco a pouco. Depois eu vou testar e quando eu atingir um certo valor eu mudo de cena, tá bom, gente? Bom, eu quero que aconteça o seguinte: se game.vidas não for maior que 0, in-game igual a false. Quer dizer, o personagem já não está no jogo, tá bom? É como se tivesse acabado o jogo, né? Perdeu todas as vidas, não está mais no jogo, tá? Então, eu tenho aqui a modificação de in-game para false. E aqui eu tenho, se in-game for verdadeiro, eu controlo o personagem. Se in-game for verdadeiro aqui na parte do jump, ele pode pular, caso contrário, não pode pular. Eu quero aproveitar, pessoal, essa parte aqui, ó. Se in-game for verdadeiro, a gente pode controlar o personagem. Vou colocar aqui o else, porque o else está representando in-game false. Vou colocar aqui um print, que é para você ver. Ó, false. Vamos apertar F5, que é para a gente poder experimentar isso, ó. Perdeu uma, perdeu duas, perdeu 3 e false. Tá bom? Então, baseando-se nesse false, o que eu posso fazer? Time mais igual a delta. Eu dou um print na variável time, para saber quais são os valores que eu tenho aqui. Tá? É sempre muito bom a gente ir avançando pouco a pouco. Eu fiz aqui uma inclusão e estou testando o que eu fiz. F5. Vamos lá, gente. Perdeu uma. Opa. Alguma coisa não prevista aconteceu. Ó, perdeu uma, perdeu duas, perdeu 3 e abre contagem, tá certo? Então esses são os valores que estão chegando para time. Sabendo disso, eu venho aqui e coloco assim: se time maior que 1, então getTree.change scene game over. Tá bom? Então quando o time for maior do que 1, então a gente vai trocar aqui de cena, tá bom, gente? Vamos apertar F5 para a gente ver se isso funciona. Ó, perdeu uma, perdeu duas, perdeu 3. Passou aquele tempo, muda de cena. Vou clicar aqui para poder reiniciar o jogo. Ó, cheguei aqui, novamente para o Game Over. Por que isso? Porque in-game continua, nesse caso, não é nem in-game, na verdade é vidas, tá? Vidas, na verdade agora tem 0 e não 3, tá bom? Então quando você roda o jogo aqui, ó, 3 vidas, 2, 1, 0, 0 vidas. Vou clicar aqui, tem 0 vidas ainda. Se eu tenho 0 vidas, in-game é false. A gente acaba voltando para esse trecho aqui do código e automaticamente a gente vai para Game Over. Tá bom, gente? Então, o que a gente tem que fazer? Voltar para o script do Game Over. E aqui, ao invés de apenas voltar para a fase 1, a gente faz assim, ó. Game.vidas igual a 3. A gente devolve game.vidas para 3. Tá bom? Vamos apertar F5. Perdeu uma, perdeu duas, perdeu 3.
Game Over. Voltou, as 3 vidas estão aqui. Tá vendo, gente? Então, olha que legal, hein? As 3 vidas se encontram novamente ali. Ó, perdeu uma, perdeu 2, perdeu 3. E isso de uma forma bastante simples, tá, pessoal? Não fizemos muitas coisas, não. A gente simplesmente colocamos aqui uma nova variável que eu chamei de time, com valor 0. Coloquei aqui o else. Incrementei a variável time. Testei essa variável para saber se é maior que 1. E se for maior que 1, muda de cena. Tá bom? Chegando aqui no Game Over, quando eu clico no botão reiniciar, o que eu faço antes? Eu devolvo aquela quantidade de vidas e aí eu mudo de cena. Tá? Você poderia aqui no game criar uma função, por exemplo, resetar vidas. O que faz essa função? Vidas igual a 3. Pronto. Tá bom? E aí no Game Over você poderia fazer assim. Resetar vidas. Usar essa função. F5, que é para a gente poder testar. Perdeu uma, perdeu 2, perdeu 3. Game Over. Voltamos. E aí, o jogo segue do mesmo jeito. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido. Com isso, eu finalizo essa série. Espero que vocês tenham conseguido fazer com muita tranquilidade, tenham conseguido entender essas ideias que eu passei para vocês. É claro que existem muitas possibilidades aqui dentro do GDScript. Tá? Isso aqui foi apenas um exemplo do que você pode fazer com a Godot, um exemplo bem simples mesmo. Tá bom? Mas aí, um pouquinho mais para frente eu começo uma outra série falando aqui sobre a criação de um jogo. Pode ser um jogo assim, tá? Até acho interessante um jogo nesse estilo, um jogo de plataforma, só que dessa vez não com esse ícone da Godot. A gente pode então trabalhar com um personagem, tá? Trabalhar em cima da questão do sprite sheet, fazer as animações e controlar isso. Tá bom? Então, um pouquinho mais para frente, eu volto aqui junto com vocês para que a gente possa iniciar uma nova série com a Godot para criar um jogo de plataforma, só que dessa vez utilizando personagens, objetos diferentes desse ícone aqui. Tá bom? Valeu pela atenção, forte abraço e até o próximo. Até mais, gente!